Uma pessoa leu no livro de Helena Herrich sobre as crianças uma frase que ela está pedindo que seja comentada. Lá está escrito: o cuidado com os centros nervosos das crianças pode ser considerado como o cuidado com a raça futura. Isto é, Helena Herrich coloca nos centros nervosos um dos pontos principais do cuidado com as crianças. Isto é porque esses centros nervosos são aqueles que possibilitam às crianças terem consciência do que elas vivem internamente e fora do corpo. Se esses centros nervosos não se desenvolvem corretamente, as crianças só têm consciência da sua vida externa, da sua vida humana aqui. E as crianças da raça futura, as novas crianças, precisam desses centros nervosos muito bem cuidados, porque elas devem trazer a recordação das suas vidas passadas. Para as novas crianças não há mistérios sobre as suas vidas passadas. Uma das características das novas crianças é que elas se lembram da sua vida passada ou de alguma vida passada. Mas para isso precisa que os seus centros nervosos estejam bem organizados, estejam bem desenvolvidos, dentro, claro, da sua idade, da sua faixa de idade. Por isso é que ela chama atenção para esses cuidados. Uma recordação de uma vida passada não pode ficar clara se o sistema nervoso não está aí para transmitir, para ser um intermediário. Centros nervosos não são como chakras que a gente conhece como um mapa, mas um centro nervoso é o local aonde isto começa a se organizar. Sim? Verificar o cuidado desses centros numa criança que está aos meus cuidados. Sim. Aquele que está com uma criança destas, ele vai ter a intuição, ele vai ter a inspiração de como cuidar disso. Ele vai observar, e se ele observar a criança para aprender estas coisas, a criança vai lhe demonstrar. Aí entra um relacionamento entre o responsável e a criança. À medida que ela pode demonstrar, à medida que ela pode revelar, ele vai ter a intuição, através dos seus próprios contatos. E aí vai havendo uma interação entre o adulto e a criança. O adulto vai aprendendo com a criança. Neste sentido que o adulto vai aprendendo com a criança. Porque ela tem os meios de lhe fazer as transmissões. E ele é inspirado, ele tem que aprender a fazer os próprios contatos, ele tem que saber observar para começar a aprender isto. Porque na recordação da criança pode ter muitas chaves que servem para ele, principalmente se são crianças coligadas a nós karmicamente. Então a criança pode ter uma recordação que nos inclua. Então aí aprendemos com ela. Isto vai depender também do desenvolvimento das pessoas, vai depender também do desenvolvimento dos seres. Sim. Esses estímulos que as crianças têm hoje, tudo que elas veem na televisão, tudo isso só serve para embotar esses sistemas. Porque isto faz vibrar o sistema nervoso comum de hoje, que é todo preso aqui no plexo solar, que começa aqui no plexo solar. Então as crianças começam a desenvolver tudo aqui. Mas as pessoas ainda não têm esta consciência. E estas forças involutivas trabalharam muito bem com a televisão e criaram esses programas infantis, que os pais se iludem com esses programas infantis, que são às vezes mais diabólicos do que os programas para adultos. É que entram lá num certo código de moral e eles então se iludem com aquilo. E uma pessoa sonhou que perdia um sapato. E esse sapato era levado pela corrente de um rio. E esse era o sapato do seu pé esquerdo. Então, este sapato significa um aspecto do seu caminhar humano. Um aspecto só, porque é um sapato só. Não são os dois sapatos, que seria
o caminhar dela. É um sapato só o do pé esquerdo. Então é um certo aspecto do seu caminhar humano que já foi transcendido, que o rio já levou, o rio da vida já levou. E ela então procurou um par de sapatilhas para calçar o pé que ficou descalço. E quando ela calçou, ficou apertado. Então ela tinha uma resistência a ficar descalça. Então, por um lado, os seus aspectos vão sendo levados, vão sendo transcendidos, mas existe uma resistência a ficar descalça. Existe uma tendência a não soltar tudo isto que a vida está levando embora. Mas isto tudo, diz ela, acontece numa atmosfera de muita alegria. Quer dizer, ela está fazendo um processo sadio e calmo. Está abandonando as coisas gradualmente, um pé só, não é? Mas um processo calmo e sadio. Então, ela está vivendo isto com alegria. Quer dizer, ela não está fazendo um grande esforço. Ela está fazendo um desenvolvimento tranquilo e normal. Então, ela está numa atmosfera de alegria. E ela se lembra que neste sonho ela estava vestida com uma camisa branca. Camisa ou camisola, uma coisa assim. Esta camisa branca ou esta camisola branca sinaliza uma personalidade humana que está com muito boas intenções de fazer este processo de evolução e de desapego. Mas, apesar de haver esta boa intenção, ainda tem um pouco de resistência, talvez de saudade de coisas que já deixou para trás. Então é um sonho interessante, é um sonho de uma ariana, porque a raça ária é que sonha assim, com bom humor. Mesmo quando sonha coisas sérias, são sonhos bem-humorados. E nos sonhos elas estão sempre alegres. Um pouco diferente de gente que ainda está na raça Atlante, que tem sonhos dramáticos, tem sonhos sofredores, tem sonhos escuros, não? Uma ariana, uma pessoa que está bem na raça ariana, tem estes sonhos, por mais importantes que sejam, dentro de muita alegria. Parece que é uma coisa meio superficial, mas não é. Isso é uma característica da raça ária, que nunca está triste. A raça ária está sempre assim, sempre disposta a ser alegre. Nós precisamos aprender a lidar com os arianos, porque todos nós somos seres que estamos na raça ariana, mas vimos da Atlântida, da Lemúria, carregados com aquelas histórias. E os arianos já entraram dentro de uma raça mental, então são mais leves, e muitos os interpretam como irresponsáveis. Mas não são irresponsáveis, eles são arianos, eles são ários. Eles não são ligados com a tristeza, eles não são ligados com a depressão. Isto é próprio da raça. E dentro desta característica, eles podem chegar a ser muito profundos. Embora a gente esteja na raça ária, a gente ainda não sabe onde está. Então traz para a raça ária essas caras perturbadas, essas caras tristes, que são do passado, né, em outras raças. Isto é, quando se diz que esta é uma pessoa da raça ariana, não quer dizer que ela não tenha passado pelas outras raças. Que todos nós passamos pelas outras raças. Mas as outras raças não a marcaram tanto. Ela passou as encarnações mais simples nas outras raças. E quando começaram as encarnações mais empenhativas, as encarnações mais conscientes, ela já estava na raça ária. Então é uma pessoa fundamentalmente alegre. Sonhei que o meu cachorro tinha um homem dentro da sua barriga. Logo em seguida, ele soltou o homem pela boca, mas em forma de bola. A reação do cachorro a tudo isso foi muito natural. É um cachorro que tem 9 anos. O que isto significa? Esses animais domésticos muitas vezes estão nas nossas casas para transmutar o ambiente.
para fazer transmutações. Então, muitos de nós temos muitas coisas para transmutar em casa, então a vida nos doa um cachorro. A vida faz com que a gente tenha um cachorro. Porque aquele cachorro então entrou na nossa casa para fazer a transmutação mais básica, a transmutação mais pesada, mais violenta, que nós talvez não aguentássemos fazer. Nem todos os cachorros estão nessa situação. Então, se este tinha um homem dentro da barriga, é porque ele faz muitas transmutações de forças de seres humanos que frequentam esta casa. E ele faz tanta transmutação que todas essas forças formaram, numa certa parte da aura dele, um homem. Criaram um homem. Sim, porque são forças de seres humanos que ele transmuta. Em seguida, ele soltou o homem pela boca em forma de bola. Isto é, ele se liberou à maneira dele das forças que ele tinha absorvido. Quer dizer, é um cachorro muito experiente em transmutação. Ele tem a capacidade de transmutar muito, ele tem a capacidade de reunir estas forças e depois de expeli-las. É um cachorro bastante experiente. Tanto assim que a reação do cachorro a tudo isso foi muito natural. Sim, porque se é um cachorro principiante, porque os cachorros começam com esse trabalho depois de uma certa idade. Este tem 9 anos, quer dizer, é um cachorro adulto que já está na idade de fazer estas coisas. Não se pode pretender isto de um cãozinho, que pode até morrer segundo as forças que a gente expelir perto dele, ou segundo as forças de algum ambiente. Então, se ele tem isso como muito natural, é porque ele tem consciência do seu trabalho e ele está preparado para fazer esse seu trabalho. Então, o que isto significa? É bom para você valorizar a presença de um animal assim. Este transmuta e está bem, mas algumas vezes a carga pode ser muito forte e eles ficarem desregulados. Podem até adoecer. Isto é um campo que a veterinária teria que aprofundar um pouco mais. Porque muitos animais estão com esse problema, muitos animais estão intoxicados psiquicamente pelo seu ambiente, e eu não sei como é que a veterinária interpreta essas coisas. Tem animais que estão literalmente intoxicados, e ali se trata de desintoxicá-los, quando é necessário, né? Outro dia, nós estávamos vendo que a forma como nós estamos vestidos nos sonhos indica muitas coisas. A cor da nossa roupa nos sonhos, o tipo de roupa que a gente está, etc. Isso são dados muito importantes nos sonhos. E nós estávamos dizendo que a gente deve prestar muito atenção em como está vestido nos sonhos. Porque isso são dados muito importantes para a compreensão das pessoas e das situações. Então esta pessoa, depois disso, observou que num determinado sonho ela estava vestida de amarelo. E isso era muito claro para ela, vestida de amarelo. O que isto quer dizer? Vestida de amarelo quer dizer que a personalidade está num momento muito positivo do trabalho com a mente. O amarelo é a cor da mente no plano astral. Então, se ela está vestida de amarelo nos sonhos, ela está fazendo um bom trabalho mental. Ela está num bom relacionamento mental. Está num bom momento para desenvolver a sua mente e para fazer trabalhos mentais. Enfim, no seu trabalho, tudo que depende da mente é facilitado. Ela está vestida de amarelo, quer dizer, ela está bem com a mente. E uma pessoa sonhou que um outro que ela conhece estava fazendo anotações com mais alguém em uma mesa circular. Então os dois estavam numa mesa circular fazendo certas anotações. E aí começou a descer uma ducha também circular em forma de chuva, muito fina e que caía sobre eles.
pessoa que sonhou diz que ficou um pouco intrigada porque não entendia que aquela chuva caía sobre eles, mas não molhava os papéis. Aquela chuva caía, mas não molhava. Não era uma chuva molhada. Então, isto são pessoas que estão passando por uma purificação suave. Não estão passando por uma purificação violenta. São pessoas que não suportariam um trabalho de purificação violento, porque não têm um sistema nervoso que possa suportar uma purificação violenta. Então estão fazendo uma purificação suave, que é esta chuva que vai caindo devagarinho sobre eles. E como não é chuva, isto é proteção para o processo deles, então isto não molha os papéis e não molha nada. Esta chuva é uma proteção na qual eles estão incluídos. Há pessoas cujo sistema nervoso tem um certo limite. Então a purificação deles se dá circularmente, por isso que a mesa era redonda. Circularmente, quer dizer, harmoniosamente, uma coisa circular, uma coisa harmoniosa, uma coisa bem fechada, bem organizada. E eles ali. E uma pessoa pergunta: nós podemos dizer que as novas crianças são criativas? Bem, se elas tiverem mônadas já de um certo desenvolvimento, elas já vêm criativas, elas são criativas. Nós não precisamos estar estimulando muito, porque se as mônadas são desenvolvidas em corpos infantis, porque as crianças de hoje já estão nascendo num outro grau de desenvolvimento que nós nascemos, não? Nós fomos já de outras décadas. E os de hoje já estão nascendo com mônadas mais desenvolvidas. Então, estas são mesmo muito criativas. Agora, o que nós compreendemos não por criatividade? Porque nós podemos compreender várias coisas por isto. Mas, criatividade do ponto de vista espiritual, isto diz respeito à mônada. A criatividade não está no nível da personalidade. A criatividade superior, a criatividade espiritual, está no nível da mônada. E a mônada criativa é aquela que não tem nenhum tipo de temor e que não tem nenhum tipo de reserva com respeito ao seu mergulho, à sua participação no universo imaterial. Então, enquanto uma mônada está muito ocupada com a parte material, está muito ocupada com a sua encarnação material e com aquilo que ela deve desenvolver nos mundos materiais, ela é uma mônada que está num certo trabalho, num trabalho muito intenso. Mas quando esta mônada chega num certo amadurecimento desse trabalho com a matéria, e ela vai perdendo os vínculos com a matéria, e ela vai ficando cada vez mais disponível, vai ficando cada vez mais preparada para mergulhar na vida imaterial, no cosmos desconhecido para ela, aí é que ela começa a desenvolver a criatividade. A criatividade é lá em cima. Então, se esta mônada tem esta coragem, se esta mônada tem esta disposição, ela é uma mônada criativa, isto é, ela não tem nenhum receio, ela não tem nenhuma reserva de estar no infinito, de enfrentar o infinito. Então é aqui que a mônada se torna criativa. É quando ela se destaca de toda a experiência material e quando ela está disposta, livre para enfrentar o infinito. O ser humano, se não está numa posição negativa, se a personalidade ou se a alma não estão com uma visão negativa da vida e das coisas, este ser recebe reflexos desta criatividade. E quando começa a receber reflexos dessa criatividade, começa a criar coisas aqui.
Mas a criatividade não é dele. Isto que a gente diz é uma pessoa criativa, isto é uma asneira, porque não existe nenhuma pessoa criativa. Existem as mônadas criativas. E essas mônadas, então, passam para todos os níveis esse destemor, passam para todos os níveis esta disposição de estarem em contato com aquilo que é novo, com aquilo que é desconhecido, com aquilo que é infinito. Então, nós chamamos isto de uma pessoa criativa, sem saber o que esta palavra significa. Então, isto que se chama uma pessoa criativa é uma pessoa que está recebendo reflexos desta disposição da mônada e desta relação que a mônada começa a ter com o desconhecido. Por que se diz que é criativo? Porque está se lidando com o desconhecido, com a revelação daquilo que é desconhecido, com a manifestação do desconhecido. Então, gente criativa não é quem faz um desenho bonito. Gente criativa é quem demonstra o desconhecido. É quem tem esta capacidade de manifestar aquilo que nós não conhecemos ainda. Percebe o que é coisa criativa? O que é a criatividade? A consciência humana pode responder a isto. Então, se a consciência humana responde a isto, ela começa a manifestar coisas bem diferentes das pessoas comuns, bem diferentes. Então, se uma pessoa humana responde a esta criatividade, ela eventualmente começa a pintar, começa a criar música, começa a viver harmoniosamente, porque arte não é só música, pintura, arquitetura, etc. A arte é você saber viver. Esta é a arte principal. Quem não sabe viver pode pintar os maiores quadros, mas ele não é um artista. Ele demonstra que é um artista é no seu viver, é na sua forma de vida, é como ele está na vida. Então esta criatividade da mônada reflete aqui assim. E quando o ser humano, então, responde a esta criatividade, quando ele se abre para esta criatividade, ele é um ser que vai ajudar a harmonizar o mundo, que vai ajudar a trazer mais beleza para o mundo. Mas precisa que a gente guarde as devidas proporções, não é? Entre um quadro de um ser criativo com aquilo que é o modelo para aquele quadro, para aquilo que é a criatividade nos outros planos. O ser criativo nunca está completo, nunca está satisfeito aqui. Um ser realmente criativo, ele sabe muito bem que a criatividade dele existe é mesmo lá em cima, lá no alto, lá na sua mônada, e que aqui é uma espécie de papel carbono. Aqui é uma cópia depois de muitos carbonos. Isto mesmo a Mona Lisa, mesmo a Gioconda, mesmo a Nona Sinfonia de Beethoven, tudo aquilo que é arte aqui é papel carbono. Se um realmente criativo pinta um quadro daqueles ou compõe uma sinfonia daquelas, ele quando ouve, ele ouve aquilo como papel carbono. Porque o que é mesmo, que é lá na mônada, que é lá no outro plano, não tem comparação. Mas nós, em nível humano, nós aqui em nível terrestre, em nível de almas encarnadas, teríamos que cuidar da nossa expressão. Nos redimensionarmos, e porque temos uma expressão, que todos nós temos que ter uma expressão, na vida, na arte, todos nós temos que ter uma expressão, mas nós não perder o controle e sabermos que a criatividade, a inspiração não é nossa, não é deste nível aonde a coisa apareceu. Que a nossa criatividade está lá em cima, está lá no alto. E que a nossa criatividade depende da disposição da mônada, da nossa disposição de estar completamente entregue, completamente absorvida no infinito. E quem tem essa consciência, realmente aqui pode produzir obras válidas. E quem tem esta consciência pode ter realmente uma vida de serviço dentro do plano evolutivo. Porque a criatividade aqui é você também estar dentro do plano evolutivo, manifestando aquilo que o plano teria que manifestar.
Agora, se essas nossas manifestações aqui não estão coligadas com esta criatividade da mônada, então não se pode chamar isto de criatividade. Vocês hoje devem estar acompanhando, não? As grandes aberrações que a arquitetura moderna anda fazendo, não é? São verdadeiras aberrações e que aqui são tidas como coisas criativas. Então, são coisas que não têm a menor ligação com a verdadeira criatividade, que tem uma ligação com um malabarismo técnico, com uma engenhosidade, mas não com criatividade. Isto é criatividade para quem não tem esta ligação e para quem não sabe sentir, que não sabe perceber a disposição da mônada de realmente estar numa posição criativa. A mônada madura, a mônada que já está nesta criatividade, tem uma disposição de responder a toda a criação, de participar de toda a criação. Então, quando ela passa a criatividade, quando ela passa esta energia, aqui o que se vai fazer é algo dentro de um plano evolutivo criativo, isto é algo que ainda não aconteceu na Terra e que faz parte de uma certa etapa do plano evolutivo. Mas isto é um ato de destemor, isto é um ato de plena entrega da mônada, não é? E que aqui reflete entre nós como uma disposição, como uma coragem e como uma capacidade para realmente manifestar coisas que ajudam a humanidade, ajudam a Terra, ajudam a todos nós a caminharmos dentro de um plano evolutivo que está aí para ser desenvolvido. Então, esta questão da criatividade é algo bem diferente daquilo que oficialmente é. E aqui tem várias perguntas a respeito da mônada, a respeito desse nosso núcleo muito profundo, não? Que existe lá no limite entre a vida material e a vida imaterial. E nós podemos observar estas coisas, podemos estar nesta busca desta consciência monádica, desta consciência espiritual. Nós temos que estar mesmo nisso, porque a nossa situação de seres humanos é uma etapa da evolução em que nós temos mesmo que unir esta parte imaterial com a parte material. O que quer dizer um homem? O que quer dizer um ser humano? Um ser humano é quem está numa situação evolutiva de unir, de fazer a síntese entre o material e o imaterial. Aquele ser que está totalmente imerso na matéria, isto não pode rigorosamente ser chamado de homem. Ele é um homem, aí ele é um bruto, ou ele é um semi-animal, não é um homem. Um homem já está mesclando, um homem já começa a sintetizar, um homem já começa a encontrar dentro da sua condição material a vida imaterial, a evolução imaterial. Isto é que é um homem. Esta mônada, este homem, não? Este homem cósmico, que está aí como um elo. E esta mônada, este homem, só vai evoluir e só vai transcender os limites da matéria quando ele já tiver feito esta síntese, quando ele já tiver feito esta fusão, que ele esteja então apto a levar consigo para planos imateriais tudo aquilo que ele recolheu nesta síntese. Isto é uma trajetória que é a trajetória humana, não é? Desde que ele começa a conscientizar a vida imaterial até que ele faça esta síntese. Isto é uma trajetória que tem muitos obstáculos, é uma trajetória de muitas lutas, porque esta parte material, que é muito mais densa, esta parte material resiste à introdução da outra. Esta parte material se recusa a se deixar
elevar completamente, e todos nós conhecemos essas resistências. Todos nós conhecemos isto em todos os níveis, não só no físico, que é o nosso nível mais denso, mas no astral e no mental. Nós conhecemos muito bem todas essas resistências. Enquanto nós usamos o livre-arbítrio, nós não conseguimos fazer esta síntese. Então, enquanto nós estamos na zona do livre-arbítrio, enquanto nós estamos funcionando com este nosso direito de ter livre-arbítrio, no livre-arbítrio nós vamos conhecendo muito bem, ou até certo ponto, a parte material e vamos conhecendo esse princípio de ligação com a outra. Mas a entrada realmente na parte imaterial e a fusão que se faz dessas duas partes, enfim, o homem realizado é aquele que transcendeu o livre-arbítrio e que já está consciente de uma outra vontade. Então, enquanto nós usamos o livre-arbítrio, quer dizer que nós estamos fazendo uma parte só do nosso trabalho como homens, como seres humanos, como mônadas. É no momento em que nós vamos nos entregando, que vamos nos reconhecendo uma outra vontade que não tem nada a ver com as escolhas da nossa mente, mas que a gente vai percebendo, vai identificando e vai seguindo. É aí que nós começamos realmente a outra etapa do nosso trabalho como homens, que é a vida depois do livre-arbítrio, que é aquilo que vai acontecendo conosco depois que nós entregamos o livre-arbítrio. Porque esta faixa do livre-arbítrio é completamente incerta. Porque você, com seu livre-arbítrio, pode em sã consciência escolher coisas que são diretamente opostas à vontade da tua mônada. E enquanto você está nesta coisa diametralmente oposta, você vai ter que depois reconstruir isto tudo, vai ter que trazer isto tudo para um outro ponto e rever isto tudo. E isto tudo é a evolução humana. São essas idas e vindas que nós não podemos evitar de viver, porque é assim mesmo. Mas isto é só uma parte da nossa tarefa como homem. A outra parte começa é quando você já transcendeu o livre-arbítrio. Aí é que começa a outra parte. Então, a mônada deve estar nessa criatividade absoluta, a mônada deve estar nesta situação de não ter nenhum temor diante do desconhecido, diante do que é infinito, para que a gente possa passar para esta etapa mais madura da condição humana. E esta pessoa que está fazendo várias perguntas sobre as mônadas, está perguntando se a mônada que está encarnada é a mais evoluída ou é a menos evoluída. Não, isto não tem uma regra para isto. Nós somos 7 mônadas, algumas podem estar encarnadas e outras não. Algumas podem estar neste planeta, outras podem estar em outros mundos, podem estar em outros planetas ou em outras partes do universo. E não é a menos evoluída que está aqui. Pode ser a menos evoluída que está aqui, mas nem sempre. Quando a mônada já está num certo grau de evolução, ela não está mais aqui. Ela está num outro nível, num outro ponto, ou em outro planeta, que já seja bem mais adiantado do que a Terra. Mas não quer dizer que aquela que esteja encarnada na Terra ou aquelas que estejam na órbita da Terra sejam as menos evoluídas. E claro que cada mônada exerce uma certa influência sobre as demais. Então, se uma mônada evolui, aquilo vai refletir sobre as demais, sobre as suas irmãs, ou sobre as suas outras partes, que são as outras 6 mônadas. Aquilo vai refletir sobre as outras. E esta pessoa pergunta se uma mônada pode auxiliar a evolução da outra. Há casos conhecidos de uma mônada que, para auxiliar a evolução da outra, encarnou junto com ela.
e se propôs a, durante a vida terrestre, ajudá-la em tudo. Isto existe. Então, uma mônada pode ajudar a evolução da outra lá no nível em que a outra se encontra. Mas é claro que aqui tem uma escolha da mônada, mas aqui tem um arbítrio do regente. Aqui tem um arbítrio de um núcleo mais profundo que permite isto. Então, se uma mônada poderia estar fazendo um caminho mais desenvolvido, mas ela opta por encarnar no mesmo planeta que uma outra para ajudá-la, então isto precisa estar autorizado pelo regente das mônadas, pelo núcleo mais profundo que deve reuni-las para elevá-las para a evolução imaterial depois. A pessoa pergunta se nós podemos nos inteirar desses processos, se nós podemos ter consciência desses processos. Nós podemos ter consciência desde que estejamos em perfeita sanidade mental. Na psicologia do indivíduo, é muito importante que ele seja sadio, que ele não tenha uma psique não deformada, que ele esteja sadio psiquicamente, que ele seja um indivíduo sadio mentalmente, porque senão ele não pode ter consciência desses processos. Mas isto pode sim ser conhecido aqui, isto pode ser manifestado aqui, mas o indivíduo tem que estar sadio psicologicamente. Sadio psicologicamente na Terra não quer dizer completamente sadio, porque neste planeta ninguém é. Mas é preciso um certo nível de sanidade psicológica para se começar a ter consciência disto. Porque senão, realmente podem acontecer perturbações. Então, se nós temos tantas informações, temos tantas coisas, tantas notícias, teríamos que prover para que o nosso mundo psicológico, para que a nossa situação psicológica fosse uma situação tranquila, de paz, de harmonia, uma situação de equilíbrio, e nós podemos colaborar com isto. Nós temos os meios para colaborar com isto. E aquilo que nós não conseguimos realizar, as forças superiores nos completam, nos ajudam. Então, não é sendo exóticos, não é dando demonstração que somos especiais, entendeu? Isto é tudo insanidade. A pessoa sadia, ela não faz nenhum gesto que a demonstre diferente dos outros. Os outros é que devem compreender que há ali qualquer coisa. Mas da parte dela só existe silêncio com respeito a estas coisas. Isto é, em princípio, uma pessoa sadia psicologicamente. Enfim, uma pessoa humilde, uma pessoa reservada, uma pessoa que não se dá a conhecer nestas coisas. Não se dá a conhecer porque isso seria expor um processo muito elevado, um processo muito profundo, ao arbítrio e a mentalidade e até a crítica de outras mentes que não podem ainda compreender estas coisas. Então, um ser psicologicamente sadio é aquele que você olha, é totalmente normal. Ele não tem a menor intenção, a menor necessidade de se mostrar diferente dos outros. Então a gente fala todas estas coisas, se alguém chegar para vocês e dizer que tem essas experiências, vocês comecem logo a orar por ele. É bom a gente dizer isto para nós não criarmos aqui um ambiente exacerbado, não é? Em que as pessoas depois vão se sentir isto ou aquilo, sentindo isto ou aquilo. Isto tudo é insanidade, do ponto de vista em que nós estamos abordando o assunto. Está claro?